tudo bem? Aqui é a Vicky, professora de matemática do ESAG. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito interessante que aparece muito, tanto nos vestibulares, quanto ainda lá nos conteúdos da escola e também na nossa vida, que é o conteúdo de juros simples. A gente já sabe mais ou menos que tem dois juros, já ouviram falar pelo menos. A gente tem os juros simples e os juros compostos. A diferença de um para o outro é aonde esse juros é aplicado. Então hoje a gente vai falar dos juros simples, né? Os juros simples, eles são aplicados sobre o que a gente chama de principal. O que vai ser esse tal de principal? O principal, ele também pode ser chamado de capital inicial. Qualquer um desses dois nomes funciona super bem. Ele vai ser a quantia inicial que está sendo ou investida, né? Então, se você tem um investimento, você está colocando um dinheiro lá que você quer que renda, ou uma dívida, né? Lógico, você pode contrair uma dívida e vai rodar juros em cima dela. Quando você tem juros simples, esses juros sempre recaem em cima do capital inicial, desse cara que a gente chama de principal. Os dois nomes, mesma coisa. Tá? Então, sempre vai ser o mesmo juros. E a gente já vai entender um pouquinho melhor por quê. Tá? Então, beleza. Eu peguei um exemplo aqui básico para a gente conseguir encontrar como que a gente calcularia isso. Tá? Eu peguei um capital inicial de 10 mil reais, que aí fica fácil calcular a porcentagem em cima de 10 mil, né? E com uma taxa de 10% AM. Ué, Vicky, o que é esse AM? AM significa ao mês. Toda taxa de juros tem um certo tempo. Então, se é AM, ela é ao mês. Se fosse AA, seria ao ano. Se fosse AD, seria ao dia. E assim por diante. Vai depender. O que é importante? Que o tempo esteja coincidindo com qual é a taxa ali. Se ela está aparecendo em ao mês, o tempo tem que estar em meses. E se não tiver? Faz transformar. Transforma ou o seu tempo ali para a taxa, no tempo da taxa fica bem mais fácil, tá? Então vamos lá. Eu escrevi ali o tempo em função de um certo M. O que é esse M? Esse M é o que a gente vai chamar de montante. O montante nada mais é do que o capital inicial somado com os juros. Ou seja, se eu, sei lá, investi 100 reais e depois de um tempo eu tinha mais 15 de juros, meu montante é 115, que é esse valor somado. Então vamos lá. Para um tempo t igual a zero, quem é o montante? Gente, num tempo igual a zero não aconteceu nada ainda. Não teve tempo de cair juros em cima daquele capital inicial. Ou seja, o montante ele é exatamente igual ao capital inicial. Ele vai ser 10 mil reais, sem nenhuma mudança. Aí vamos lá, para um tempo igual a 1. Como a gente está numa taxa de tempo ao mês, então a gente vai pensar que aquilo ali é daqui um mês o que está acontecendo, né? Depois de um mês, recaiu aqueles juros lá de 10% em cima do meu principal, em cima do capital inicial, porque é juros simples, então sempre vai ser nesse mesmo esquema. Então, vai ficar o 10 mil, que é o que já tinha antes, então ele não vai mudar, e ele vai ser somado com 10% desses mesmos 10 mil, porque eu recaio esses juros de 10% em cima do capital inicial. Gente, calcular 10% de alguma coisa é fácil, né? É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 10 mil é 1.000. E aí, 10 mil mais 1.000, isso aqui vai ficar 11 mil reais. Ou seja, se isso aqui fosse um investimento e eu investisse 10 mil, depois de um mês eu já teria 11 mil. Tá? E vamos pensar aí para o segundo mês. Eu vou pegar esses mesmos 11 mil que eu já tenho ali e vai recair juros de novo. E o juros sempre recai em cima do capital inicial. Então, vai ser mais 10% de 10 mil. Ou seja, 11 mil mais 1.000, isso aqui vai ficar 12 mil. E aí percebe que quem vai ser o mês 3, então? Será 10 mil, 11 mil, 12 mil? Mês 3 vai ser 13 mil reais. E a gente consegue pensar dessa forma. Mas, Vicky, e aí eu tenho que fazer um por um até conseguir descobrir? Não, a gente consegue dar uma forma de generalizar isso, né? O que será que acontece se eu tenho um tempo T? E aí percebe, né, gente? Para o mês 1, eu peguei os 10 mil e acresci 1.000, certo?
Para o mês 2, eu poderia pensar que eu peguei os mesmos 10 mil e acresci 1.000 duas vezes. Uma referente ao primeiro mês e uma referente ao segundo. É como se eu tivesse acrescido 2.000, né? Ou duas vezes esse 1.000. Percebe que esse 1.000 aqui, gente, ele vai ser uma taxa constante de aumento. Sempre eu estou aumentando esse mesmo 10 mil. Ou, perdão, esse mesmo 1.000. E aí, beleza. Pensa, para o mês 3, eu poderia pensar que eu peguei o 10 mil e somei com 3 vezes esse 1.000, que é constante. Ou seja, para um mês igual a T, sei lá, eu poderia pensar que eu peguei os 10 mil e somei com T vezes o 1.000. A cada mês que passava, eu tinha que somar mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. Sei lá, daqui 8 meses, eu teria somado 8 vezes esse 1.000. Então, eu consigo chegar numa fórmula genérica que vai me ajudar sempre, tá? Aí, Vicky, mas sempre vai ser capital 10 mil e taxa 10%? Claro que não. Então, a gente tem que pensar como que funcionaria essa fórmula se eu quisesse pensar nela genericamente. Muito bem, essa é a minha fórmula do montante. O que era esse 10 mil? O 10 mil era o capital inicial, era o valor que eu tinha inicialmente. Lembra, capital inicial, ou a dívida que eu contraí, ou o valor que eu investi. Então, era o capital inicial. E o que é esse T vezes 1.000? Da onde que a gente tirou esse 1.000? Para a gente achar o 1.000, a gente simplesmente pegou e multiplicou a nossa taxa I pelo capital inicial. Então, lembra, a gente fazia 10% de 10 mil. Ou seja, isso aqui é I vezes o nosso capital, o nosso principal. Ou seja, eu poderia reescrever isso, percebe que é T e C. Só vou reescrever, eu vou escrever C e T. Aí, vi que você pode trocar a ordem? Posso, né, gente? A multiplicação, ela é comutativa. Tanto faz. Eu posso fazer A vezes B ou B vezes A e vai dar na mesma coisa se eu estou nos meus números reais, tá? Então, só reescrevi dessa forma. Então, eu consigo pensar que o montante, quando eu tenho juros simples, pode ser calculado fazendo capital inicial mais capital inicial vezes taxa vezes tempo. E aí, gente, lembra o que era o montante? O montante que a gente calculou, que a gente pensou, era sempre o capital inicial mais os juros que foram acrescidos ali. Se montante é capital mais juros, percebe que toda essa partezinha aqui é justamente os juros. Então, eu posso falar que num juro simples, os juros pode ser calculado como capital inicial vezes taxa vezes tempo. E aí, com essas duas fórmulas, a gente resolve basicamente qualquer coisa que a gente quiser de juros simples. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exercício da VUNESP, ver se a gente consegue resolver ele só com isso que a gente conseguiu aqui. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital, que eu não sei qual é, foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Qual foi o capital aplicado? Então, vamos devagarinho. Eu não sei quem é o capital, e é inclusive justamente isso que a minha pergunta quer saber. Ela quer saber qual foi o capital aplicado. Ele te falou a taxa. A taxa I, que é a letra que a gente usa, que foi a letra que eu usei aqui quando eu quis falar de taxa, é 30% ao ano. Então, 30% a. E ele me deu um tempo de 8 meses. E aí, opa, lembra que eu falei que a taxa tinha que estar no mesmo tempo que o tempo. Se ali está em 8 meses e a taxa está ao ano, alguma das duas eu tenho que mudar. Eu prefiro sempre mudar o tempo, tá? Se eu quero passar 8 meses para ano, eu vou pensar, um ano, ele vai ter 12 meses. E 8 meses? Quanto de um ano isso representa? Vou chamar de X. Isso aqui é uma regrinha de 3. Grandezas diretamente proporcionais, posso só multiplicar em cruz. 12x vai valer 8. Ou seja, x é 8 dozeavos. Posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 4. Vai ficar 2 terços. Ou seja, eu posso escrever esse 8 meses como 2 terços de um ano. E aí, beleza. Então, isso aqui é o que a gente precisou para fazer.
E aí eu vou resolver. Ele me deu os juros, ele me deu a taxa, ele me deu o tempo e ele pediu o capital. Não falou nada de montante. Vou usar a segunda fórmula. Eu sei que juros é capital inicial multiplicado por taxa multiplicada por tempo. Então pronto, vou só substituir. Os juros que renderam foram de R$ 192. O capital eu não sei. A taxa é 30%. E aí, cuidado, hein? A taxa tem que ser sempre colocada na forma de porcentagem. Então, se é 30%, é 30 sobre 100. Ou seja, 0,3. E o meu tempo, vou colocar aqui como 2/3. Você pode colocar ou 0,3, ou 30%, ou 3 sobre 10. Qualquer uma das opções que você achar que vai te ajudar mais. Nossa, Vicky, por que você trocou? Você tinha colocado 0,3. Porque, ó, apareceu um 2/3 aqui. Se eu posso escrever o 30% como 30 sobre 100 ou como 3 sobre 10, muito mais fácil escrever dessa forma. Porque aí, olha o que eu vou fazer. Esse 3 dividido por 3 dá 1, posso simplificar. Esse 2 dividido por esse 10 fica um 5 aqui embaixo. E aí, o que eu tenho, na verdade? Que C dividido por 5 é 192. Então, o meu C, ele vai ser 5 vezes o 192. Vou aqui para o meu rascunho para fazer essa conta. 5 vezes 2, 10. 0 vai 1. 5 vezes 9, 45. E 1, 46. Vão 4. 1 vezes 5, 5. Com 4, 9. Ou seja, o meu capital inicial investido foi de R$ 960. Viu como é simples? Juros simples é muito de boa. Espero que vocês tenham entendido. Façam vários exercícios para poder treinar. Já já vocês vão estar super craques. Muito obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para ajudar a gente. Também envia para um amigo se você gostou desse conteúdo e envia para um inimigo se você não gostou do conteúdo. Olha aí, só ajuda a gente a divulgar. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada e até a próxima.